Flamengo opta por não contratar dois zagueiros e abre caminho tanto para Cruzeiro quanto para a equipe do Botafogo de John Textor. A gente vai trazer aqui também outras informações importantes com relação aí à contratação de jogadores, mercado da bola. A gente vai falar sobre Filipe Luís, a gente vai falar também sobre treinador do Flamengo, rapaz, Jorginho figurando como treinador do Flamengo, o Boto deixando claro que ele será treinador. A gente vai falar sobre tudo isso aqui agora. Eu convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Ninguém morre nos devendo. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. A gente chega aqui com os nossos patrocinadores aí no comentário fixado. Você pode emagrecer com a Mais Cabelo, o programa mais slim da Mais Cabelo. Você pode emagrecer com saúde, sem queda capilar. Procure agora mesmo a Mais Cabelo perto de você. QR Code está na tela. Tem Mais Cabelo perto de você em todo lugar do Brasil. E eu já ganhei. Já ganhou? Eu já ganhei, meus amigos. E a gente... Ontem, por exemplo, cara, teve NBA, tem sempre alguma coisa. Pode não ter futebol, mas tem sempre alguma coisa. Agora, mais perto do Natal é mais complicado, mas você pode estar fazendo seu cadastro lá. O link está sempre lá na descrição, né, no destaque, na bio e também nos stories do nosso Insta. Então, entra em contato agora mesmo também com a Caravana do Haroldo, tá? Passando rápido aqui nossos patrocinadores, para você garantir presença na Recopa e na Supercopa. Na Ganhei, lembrando que você joga sempre com responsabilidade, que é para maiores de 18 anos, é diversão, não é investimento. Bem, dei uma passadinha, uma pincelada nos nossos patrocinadores, tudo aí no comentário fixado e na descrição. Trazer aqui a situação importante de mercado da bola, notícia de agora, tá? Que a gente está apurando aí essa questão de contratações do Flamengo, e a gente tem aqui uma situação também sobre Filipe Luís. Se muita gente falando, vai assinar hoje, vai assinar amanhã. Olha, o que nos passaram é que o Papai Noel atrasou um pouquinho, né? As renas perderam ali o caminho, vai ter que recalcular a rota, por causa do Mundial. O Flamengo atrasou um pouco, e que é muito difícil que esses presentes de Natal cheguem antes do Natal. Devem chegar após o Natal, tá? Então, o técnico Filipe Luís está com tudo já alinhado. Seu empresário Jorge Mendes reuniu a informação exclusiva aqui do nosso canal, reuniu com o José Boto em Lisboa. O Boto, inclusive, está viajando nesse momento, está de férias agora, né? Tem seus momentos de contratações e tal. Está lá no norte de Portugal, né? Está lá no local dos vinhos de Portugal, soube que ele está por lá passeando. E a gente tem o Flamengo tomando algumas decisões de mercado. A gente já sabe que o Flamengo tem goleiro e zagueiro já muito bem encaminhado, esperando apenas o Filipe Luís assinar, mas o que nos passaram é que essa assinatura só deve acontecer após o Natal. Então, contratações também somente após o Natal. A gente tem aqui informações importantes. Olha só, além do Flamengo, mais cedo a gente trouxe que o jornal o Globo, o jornalista lá o João Pedro Fragoso, do jornal o Globo, trouxe um interesse do Flamengo no ex-zagueiro do Botafogo, o Jair Cunha, tá? E segundo o Globo, além do Flamengo, o Botafogo também demonstrou interesse na contratação do zagueiro Jair, atualmente no Nottingham Forest. No entanto, pessoas próximas ao jogador avaliam que a instabilidade vivida pelo alvinegro pode dificultar um retorno, apesar do carinho de Jair pelo clube, onde atuou por 6 meses. Ainda assim, o Botafogo planeja apresentar uma proposta de empréstimo. O clube conta com a boa relação entre John Textor e Evangelos Marinakis, proprietário da equipe inglesa do Nottingham Forest. Agora, eu apurei com uma fonte ligada à diretoria do Flamengo, acabei de publicar, inclusive, essa notícia aí com relação ao Jair, tá? O Flamengo optou por não seguir com o nome de Jair, ex-Botafogo, e atualmente no Nottingham Forest. Apesar de ter outros jogadores em análise pelo departamento de scout, o de Jair não teve avanço na diretoria, tá? Então o Jair, apesar dos rumores, o Flamengo não vai tentar a contratação do Jair, segundo fonte ligada à diretoria rubro-negra. Com isso, o caminho fica livre para John Textor buscar o retorno do atleta ao Botafogo, tá? Então, assim como o Jair, o Flamengo também optou
por não fazer mais negócio com o Internacional. O Flamengo não quer fazer negócio de tipo algum com o Internacional. O que eu ouvi da diretoria é que é uma vergonha o que eles fazem, né, de não pagarem os 4 milhões de euros e não aceitarem abater do valor quando você faz uma proposta. Então o Flamengo aboliu qualquer negócio com o Internacional. O Flamengo não quer negócio com um clube devedor. O Flamengo vai fazer de tudo para receber o que tem direito. E já que eles não querem colocar, abater a dívida numa possível venda, o Flamengo também tirou o time de campo e eles estão negociando com o Cruzeiro. O Cruzeiro que vai estar contratando Deus e o mundo aí, mas vai implodir o Cruzeiro, né? Vale a gente dizer aqui, com Tite e Gabigol, contratando aí os jogadores aí, vamos ver, né? Vamos ver como é que vai ser esse Cruzeiro aí. Não é desejar o mal não, gente. É que os caras acham que vai pagando Deus e o mundo aí, dá dinheiro pro Inter, né? Tomara que dê certo, né? Mas eu vou falar para vocês, o Internacional é uma vergonha, né, gente? É uma vergonha. Eu fico impressionado como os caras têm coragem de fazer isso. Queriam vender o Thiago Maia sem pagar o Thiago Maia, tendo lucro em cima, lembram disso? É uma vergonha. Então, o Flamengo aí, então, como eu estava falando, optou por não contratar o Vitão e nem o Jair, tá? Não são esses os nomes que estão certos aí, né? Que tem nome certo já para a zaga e para o gol. O Flamengo guarda 7 chaves e tem a questão do Felipe Luiz também, que assim que ele renovar, aí o Flamengo divulga, anuncia as suas contratações. A gente tem também uma informação aqui interessante, né? Depois do Bruno Castanha trazer que a Lazio iria aceitar até uma negociação por 25 milhões de euros, né, porque eles precisam liberar um jogador para contratar outro, a questão de transfer ban e tal. Olha só, apuração, o Pablo Rafael Rua, né, trazendo, acho que é uma informação muito parecida com a do Bruno Castanha. Lazio tem um problema para resolver antes de pensar em negociar o Tati Castellanos. O clube enfrenta um transfer ban, o que impede novas contratações no momento. Por isso, a tendência é não vender jogadores. Caso a punição seja revertida em janeiro, o atacante pode ser negociado. Assim, a equipe italiana ainda aguarda o veredito do comitê de auditoria. Enquanto o transfer ban estiver ativo, o clube fica impedido de registrar contratações. A regra de vender para comprar ou custo zero só passa a valer se o bloqueio for suspenso ou convertido em restrição financeira. Caso em janeiro as coisas sejam resolvidas, a tendência é que o Flamengo apresente uma proposta de 20 milhões de euros mais bônus pelo atacante argentino. Então, nesse momento não dá para fazer essa negociação de vender para comprar. Ele está explicando aqui que em janeiro isso pode acontecer. Em janeiro isso pode acontecer e aí sim o Flamengo pode fazer essa proposta e conseguir a contratação do Tati Castellanos, né? Tá difícil contratar o jogador, o Flamengo está tentando e tem interesse real. A Raíza trouxe até esses novos contatos, aí, essa informação, e o Flamengo está buscando aí a contratação do Tati Castellanos. Olha só, o José Boto, em podcast lá em Portugal, né, no Princípio Era Bola, lá de Portugal, ele deixou claro que o Jorginho pode vir a ser treinador no futuro breve, tá? Podem haver mais, pois não se revelam, mas ao Jorginho, que é muito inteligente, percebe o jogo, muito dificilmente não vai virar treinador, tá? Então, disse o José Boto aí, deixando claro que o Flamengo pode ser aí um grande celeiro de treinadores, né? O Flamengo revelando, sim, como ele falou, não revela, o Flamengo revelando treinadores como o Felipe Luiz, aí pode ter aí o Danilo, o Jorginho, o Rodrigo Caio, né? O Flamengo, eu falei essa semana, teve gente que ficou meio assim, eu falei, olha aí, mas olha o Jorginho, que já é um técnico dentro de campo, e o José Boto deixando claro que o Jorginho pode vir a ser um técnico num futuro breve, tá? Que ele vê o Jorginho como treinador. Não vê, inclusive, ele acha muito difícil o Jorginho não ser treinador. Olha só, a gente teve também o José Boto afirmando que o Brasileirão segue sendo prioridade. Tá? Acho que a temporada vai ser mais difícil porque não é fácil repetirmos o que fizemos. Conhecendo eu, a imprensa e a torcida, eles vão exigir o mesmo e mais ainda, mesmo que não exista mais para ganhar.
É bom porque o presidente tem a noção, nós vamos entrar para ganhar, mas não são todos os anos que se repete isso. Existem as duas competições que são fundamentais para nós, Brasileirão e Libertadores, sabendo que a Libertadores, como toda competição eliminatória, é mais difícil de prever. Por isso, nosso objetivo sempre é sermos campeões do Brasileirão, que não tem essa surpresa de perde um jogo, mas você pode se recuperar. A grande preocupação que tenho é a quantidade de férias que os jogadores vão ter para que eles limpem a cabeça. Temos tudo planejado para que o elenco seja melhor. Nunca existe um plantel perfeito. Há sempre coisas a ajustar, mesmo quando achamos que está ótimo. Temos tudo isso planejado, mas não vai ser fácil repetir uma temporada como essa. Mas se chegar perto já está ótimo. Se ganhar um título importante já está ótimo. O pessoal tem que entender isso. É importante nós irmos ao longo desse percurso vendo que tipo de rendimento alguns jogadores são capazes de dar ou não, e irmos ajustando com calma, sem grandes revoluções, porque há essa parte emocional que tem um peso enorme no Brasil e não tem tanto na Europa. Não precisa também, né, falar da Europa como se fosse... Eu acho que o Brasil tem os seus prós e contras e tudo mais, e faz parte. Tá? Trazer aqui uma informação, o Gerson pode estar indo para o Cruzeiro, o Michael para o Santos, tá? Inclusive, saiu aqui na Cazé TV, Cazé TV publicou do Michael podendo ir para o Santos e o Gerson podendo ir para o Cruzeiro, tá? O dono do Cruzeiro falou sobre o Gerson, vou trazer aqui para vocês, e o interesse do Michael, do Santos, Novos Ares, o atacante Michael está no radar do Santos para a próxima temporada. O atacante chega para ser titular no Santos, informação aí do Coluna do Fla, mas a questão é a seguinte, gente. O empresário do Michael, Eduardo Maluf, ontem falando comigo, disse que não tinha chegado proposta nenhuma, tá? Tinha descartado essas propostas aí que são faladas e tal. Então, o Flamengo aí não recebeu nada, segundo o empresário, não chegou proposta ainda pelo Michael, tá certo? Falar aqui do Cruzeiro tentando o Gerson, pegar aqui, ó, eu tinha separado aqui, lembrando que o Gerson foi vendido por valores altíssimos aí, olha aqui, pegar a matéria do GE, valores altíssimos para o Zenit. O Zenit queria pelo menos 28 milhões de euros para liberar, para vender mais caro do que pagou o jogador mais velho agora. Seria uma loucura, né? E a gente tem o Pedro Lourenço falando assim, ó, agora, entre interessar e contratar, a diferença é muito grande. É um jogador caro, foi para lá com um valor muito alto, vontade de ter, eu vou te falar que nós temos. É um grande jogador. Confirmou o interesse no Gerson, né? Realmente é um grande jogador, interessa. O Gerson interessa a qualquer time do Brasil, com o Cruzeiro não é diferente, tá? Primeira coisa, precisamos de um jogador pontual, nós já temos um grande elenco, precisamos de alguém para ajudá-los. Hoje nós temos um time montado certinho, vem a Libertadores da América pesada, mas nós temos um time espetacular. Estamos felizes demais com o time que temos, então é um ou outro jogador na posição que a gente acha que precisa. Não vamos vender jogador para comprar ou fazer loucura, vamos fazer dentro da realidade do nosso Cruzeiro. Então, o Pedro Lourenço já deixando claro que não vai fazer nenhuma loucura para contratar Gerson e companhia, tá? É isso, eu convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Até mais tarde. Valeu!